Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. Bora falar sobre as principais criptomoedas pro mês de junho. Eu fiz esse formato de vídeo no mês passado, pedi feedback de vocês e recebi alguns feedbacks bem legais. Então, bora para mais um. Comentem aqui embaixo depois do vídeo se vocês gostaram ou não gostaram desse modelo, desse formato, porque aí eu sei se eu devo ou não devo continuar fazendo. Antes de começar o vídeo, um aviso muito importante. As criptomoedas que eu vou comentar aqui não quer dizer que o que vai acontecer vai fazer com que essas criptomoedas se valorizem muito ou que elas subam no mês de junho. Pode ser que o cenário macroeconômico piore, o Bitcoin caia e puxe para baixo todas as criptomoedas. Então a ideia aqui é falar sobre os principais eventos que podem beneficiar, podem destacar algumas criptomoedas. Catalisadores, atualizações, coisas que podem afetar os fundamentos e beneficiar alguma criptomoeda, mas sem garantia de que elas vão subir no curto prazo. Então, a gente já entendendo muito bem qual é a perspectiva, o propósito do vídeo, bora para o conteúdo agora. Então, o que vai acontecer de mais importante no mês de junho e pode afetar o mercado de criptomoedas? Eu separei alguns eventos aqui para a gente discutir nesse vídeo. O primeiro deles é a questão de inflação e juros. A gente vai ter algumas reuniões, algumas decisões importantes em relação a isso. Atualizações para os ETFs de Ether, que pode balançar, pode trazer alguma especulação dentro das altcoins, dentro do ecossistema da Ethereum. A gente vai discutir quais que podem se beneficiar mais em torno desse movimento. E por fim, três atualizações importantes em criptomoedas de primeira camada, a SEI especificamente, e em algumas blockchain games que pode fazer com que a atenção volte para esse setor. Então bora discutir ponto a ponto e quais criptomoedas podem se beneficiar disso. Primeiro de tudo, eu queria contextualizar sobre o cenário macroeconômico, e aqui é o mais importante, continua sendo o foco, a pauta do mercado cripto. Isso porque eu sempre venho trazendo esse gráfico, mostrando para vocês que o mercado cripto ele é extremamente dependente da economia americana, ele é extremamente dependente principalmente do cenário de juros. Sempre que os juros cai e que traz uma liquidez a mais dentro da economia, o mercado de criptomoedas tende a se beneficiar disso. Então a gente viu que o último bear market foi muito caracterizado pelo movimento de alta de juros e agora a gente está num cenário de platô, juros estabilizado e uma expectativa de queda de juros, o que está trazendo esse otimismo para o mercado cripto. Isso está trazendo uma movimentação, uma volatilidade muito grande no curto prazo. A gente tem um cenário macroeconômico ruim nesses últimos meses, então a gente começou o ano esperando que tivessem várias quedas de juros ao longo de 2024 e essa expectativa foi caindo, como eu estou mostrando para vocês. Foram saindo dados macroeconômicos mostrando uma inflação mais alta nos Estados Unidos e o mercado foi esperando cada vez menos queda de juros ao longo do ano de 2024. Isso foi causando um certo choque de realidade no mercado cripto. Então, o Bitcoin chegou a bater os seus 73 mil dólares com ETF, expectativa de queda de juros e tudo mais, e está lateralizado muito por conta dessa perspectiva macroeconômica. Então, eu ficaria de olho especificamente na reunião do dia 12 de junho, que é quando a gente tem uma nova reunião do Fed e novos dados de inflação que podem balançar um pouco o mercado. Eu sempre venho falando sobre a perspectiva de que o juro só vai cair no final do ano. O mercado atualmente está precificando, vocês podem ver aí na tela, está marcado em vermelhinho, que no dia 7 de novembro vai ter queda de juros. É o que o mercado está apostando, só no final do ano. Ah, Gabriel, isso quer dizer que só no final do ano o mercado vai subir? Não. Se o mercado já entender essa probabilidade, que agora está em 45% de queda de juros em novembro, essa probabilidade de começar a subir para 50%, 60%, 70%, o mercado já começa a reagir, o mercado começa a subir antes. Então, na reunião do dia 12 de junho, se sair algum dado positivo, pode ser que isso seja positivo para o mercado, então eu estaria acompanhando bastante isso. Obviamente, a gente faz a cobertura aqui na Mercúrio. Lembrando também que essa cobertura a gente não faz só no YouTube, em vídeos, a gente faz na nossa comunidade, no nosso canal do WhatsApp e por e-mail também, de forma gratuita. Todo dia a gente manda no WhatsApp um áudio explicando tudo o que está acontecendo no mercado cripto, notícias novas, atualizações, qual criptomoeda você deve ou não estar investindo, e a gente faz isso também no Minuto Cripto por e-mail. Então você tem ali as fontes da forma que você preferir, seja leitura, seja áudio, para estar sempre atualizado sobre o mercado cripto. Então tudo que eu estou falando aqui, que vai acontecer em junho, você vai receber em primeira mão, no Minuto, de forma gratuita, para quem tiver inscrito. Se não tiver inscrito, primeiro link aqui na descrição do canal, vai ser um prazerzão ter vocês com a gente, porque a gente constrói esse conteúdo, faz esse conteúdo com bastante carinho. Mas sem muita enrolação, partindo para o próximo tópico, ETFs de Ether. Não tem como, todo o mercado está falando sobre isso, foi um grande choque de realidade, só que do ponto de vista positivo. Por que eu estou falando do ponto de vista positivo? Porque era esperado amplamente pelo mercado que os ETFs seriam reprovados. Era
quase dado, todos os especialistas falando que os ETFs iam ser reprovados, porque a SEC estava falando que não ia aprovar, e aí de última hora, uma reviravolta muito grande, os ETFs foram pré-aprovados, não foram aprovados 100%, foram aprovados para serem listados, ainda não para serem negociados. É um próximo passo que deve acontecer ao longo das próximas 2, 3 semanas ou até nos próximos meses. Ainda não temos muita perspectiva de prazos. Fato é, nas próximas semanas devemos ter algumas atualizações e podemos fechar o mês de junho com um ETF de Ether rodando, com um ETF de Ether listado e captando dinheiro dos institucionais. Isso é muito importante que aconteça logo por conta desse gráfico que eu estou mostrando na tela para vocês. Esse gráfico é o Ether contra o Bitcoin, ou seja, se ele sobe, significa que o Ether está valorizando contra o Bitcoin, se ele cai, significa que o Ether está desvalorizando contra o Bitcoin. A gente consegue ver que desde o gráfico começa no topo do último ciclo, em novembro de 2021. De lá para cá, o Ether ele só desvalorizou em relação ao Bitcoin. O Ether perdeu muito valor. Então, o cara que estava só em Ether e não estava em Bitcoin, ele perdeu muito em termos comparativos. A gente consegue ver que eu circulei em amarelinho lá no fundo, como o Ether ele deu uma respirada, né? Ele deu uma valorizada em relação ao Bitcoin quando saíram essas notícias, mas ainda muito pouquinho, né? Só uma curvinha lá. E a grande expectativa do mercado é se isso vai continuar, se o Ether vai continuar subindo em relação ao Bitcoin. A nossa visão aqui é que no curto prazo isso é muito incerto, principalmente porque você ainda não tem os ETFs rodando e você tem, a partir do momento que lançarem os ETFs, uma incerteza muito grande se eles vão conseguir atrair tanta grana quanto os ETFs de Bitcoin atraíram. O Bitcoin é mais fácil de explicar para o institucional e houve um processo educacional muito grande antes. Por quê? 6 meses antes, a BlackRock, as grandes empresas que têm os ETFs, já sabiam e tinham uma bela noção que eles iam ser aprovados. Então, eles fizeram um processo anterior muito grande de educação em torno das grandes empresas, do ponto de vista de, olha, investe no Bitcoin, porque o Bitcoin funciona assim, 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 faz sentido você investir 1, 2, 3% da sua carteira, porque esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos. Eles não fizeram isso com o Ether, não fizeram isso com a blockchain da Ethereum. Explicar, que é uma tese muito mais complexa do que o Bitcoin, né? Explicar como ela funciona, quais são seus pontos positivos e negativos. Por quê? Porque achavam que não ia ser aprovado. Então, eles estão atrás de fazer isso, de fazer esse processo educacional agora. Chegar nos grandes caras e falar, olha, lembra que você investiu em Bitcoin? Agora vale a pena pegar uma parcela e investir em Ethereum também. Então, se esses ETFs estiverem rodando daqui 1, 2 semanas, não é tanta garantia que vai ter uma demanda muito grande logo de cara. Por isso que eu estou falando que no curto prazo esse cenário é incerto, obviamente, existe especulação e tudo mais. Mas no longo prazo, a gente tende a ver esse capital migrando, entrando no ETF de Ether. Então, sim, eu imagino que esse gráfico aí a gente consiga ver ao longo dos próximos 3, 6 meses o Ether se valorizando em relação ao Bitcoin. Por isso que a gente aqui continua com uma alocação em Ether, a gente tem uma posição no ecossistema da Ethereum e esse não apenas por conta do ETF, né, mas esse ETF ele dá um empurrãozinho na tese, tende a colocar o Ether em um patamar, um cenário melhor do que ele estava anteriormente. Mas o que todo mundo realmente quer saber é sobre as altcoins do ecossistema da Ethereum, se elas continuarão seguindo esse hype dos ETFs, se no momento que os ETFs forem de fato aprovados, listados, negociados, as altcoins do ecossistema da Ethereum vão explodir junto. Muita gente especulando em cima disso e, sem dúvidas, serão as criptomoedas que mais terão atenção, que mais estarão debaixo dos holofotes ao longo do mês de junho. E elas estão muito no holofote porque alguma parte do mercado tenta enxergar alguma recuperação dessas criptomoedas. Eu listei aqui na tela para vocês Bitcoin, Ether e as principais criptomoedas do ecossistema da Ethereum. Aquelas criptomoedas que elas dependem muito do crescimento do ecossistema da Ethereum. Segundas camadas, DeFi lá dentro, staking, que tem uma certa correlação com o Ether. E a gente consegue ver nas duas últimas colunas, que é a performance dos últimos 12 meses e a performance em 2024, que quase nenhuma conseguiu bater o próprio Ether. A performance dessas criptos está muito ruim. O ecossistema da Ethereum como um todo está carregando uma performance muito ruim. Será que a aprovação dos ETFs vai ser um começo de uma reviravolta em torno disso? A aprovação até agora, e é isso que eu estou mostrando nesse gráfico, a performance desde o momento da aprovação dos ETFs, a gente já consegue ver uma certa reação positiva do ecossistema da Ethereum, né? O Ether subiu 20%, mas a gente vê que as outras criptomoedas nem todas conseguiram se recuperar. A gente vê ali Matic e Optimus com uma performance muito abaixo e o Uniswap lido com uma performance um pouco acima, mas ainda assim não tem uma tese do ponto de vista de, olha,
ETF aprovado, tudo do ecossistema da Ethereum explodiu. E é justamente o que a gente acredita. A gente acredita que não é porque o ETF foi aprovado que todas as altcoins do ecossistema da Ethereum vão explodir, você deveria investir nelas agora. A gente tem uma tese bem pé no chão em relação a isso. Sim, eu acredito que algumas altcoins do ecossistema da Ethereum podem se beneficiar com o ETF. No curto prazo, isso é muito incerto, como a gente viu no gráfico, né? Algumas subiram, algumas caíram, então a gente não consegue prever isso no curto prazo. Então a gente tenta entender um pouco no longo prazo como essas altcoins podem se beneficiar. Eu fiz um mapinha do verde ao vermelhinho, que são as altcoins do ecossistema da Ethereum que eu estou mais otimista, mais ou menos otimista e mais pessimista. Tá? Do ponto de vista sempre longo prazo. Aqui eu não estou olhando se elas vão valorizar daqui 30 dias, daqui 2 meses, beleza? E as que eu mais estou otimista, se eu estivesse procurando uma exposição dentro do ecossistema da Ethereum, em altcoins que vão surfar esses ETFs, eu estaria olhando para as criptomoedas, primeiramente de staking e restaking. Todo mundo sabe aqui que é um setor que a gente gosta bastante. Essas criptomoedas já são as maiores criptomoedas dentro do ecossistema da Ethereum, então a gente consegue ver ali no top 10, a gente tem Lido, Eigenlayer, EtherFi, Pendle, Rocket Pool, a gente já tem 5 criptomoedas, metade das criptomoedas do top 10 da Ethereum são criptos do setor de staking. E a gente tem a perspectiva de, ao longo dos próximos meses, crescer um pouco da especulação de staking institucional, seja por meio de grandes empresas fazendo staking por fora ou alguns ETFs querendo acrescentar staking, isso já é um pouco mais de longo prazo. Então, setor dentro do ecossistema da Ethereum que eu gosto e acho que pode se beneficiar mais de longo prazo com os ETFs, eu estaria olhando para as melhores criptos de staking. Aqui eu estou falando de Pendle, de Lido, de EtherFi, que são criptos que estão as mais bem posicionadas ali dentro do staking, na nossa visão. Segundo grupo, que aqui a gente sempre foi um pouquinho cético, mas eu mudei a visão com essa aprovação dos ETFs, é o setor de RWA, ou tokenização. Por que eu mudei um pouco a visão? Porque a aprovação do ETF de Ether mostra uma mudança na visão do regulador, dos órgãos regulatórios americanos em relação ao ecossistema da Ethereum. Na própria aprovação, eles chamam o Ether, a blockchain da Ethereum, como um commodity descentralizado. Ou seja, é uma visão bem diferente do que esses reguladores haviam mostrado até agora e tende a beneficiar algumas coisas dentro do ecossistema da Ethereum. Uma delas é facilitar que as empresas entrem no mercado de tokenização. A gente já vem observando esse tipo de movimentação. A BlackRock foi uma que entrou de cabeça dentro desse mercado, a maior empresa de investimento do mundo. Tem um plano aí de que quer tokenizar 10 trilhões de dólares, criou um fundo tokenizado e no processo de educação, lembra que eu falei que as grandes empresas que possuem ETFs, elas vão entrar em contato com outras grandes empresas e explicar o grande valor da blockchain da Ethereum? Isso vai acontecer ao longo dos próximos meses e para explicar o grande valor da blockchain da Ethereum, muito provavelmente o pilar que esses caras vão explicar é tokenização. Tokenização é possível fazer na Ethereum, não é possível fazer no Bitcoin, pelo menos é muito mais eficiente você fazer numa blockchain como a Ethereum. Todas as grandes empresas vão entender sobre tokenização e vão muito provavelmente criar iniciativas dentro desse setor. Então é um setor que eu vejo se beneficiando mais de longo prazo. Pode ser que a gente veja os tokens desse setor se beneficiando de alguma forma com isso ao longo dos próximos meses. E por fim, 2 grupos que eu estou um pouquinho mais pessimista. Primeiramente, as criptos de segundas camadas. Por mais que as métricas delas estejam crescendo muito, é um setor que está num momento ruim. Muita fragmentação de capital, muita segunda camada sendo lançada, então o investidor acaba investindo em todas e as melhores não se beneficiam muito disso. No curto prazo, eu acho difícil elas reverterem essa tendência de preço e começarem a performar muito a mais do que a média do mercado. Mas como eu falei, métrica crescendo, produto bom, é um setor que tem uma perspectiva de longo prazo de que a gente pode ver isso mudar em algum momento. Já as criptos famosas do ecossistema da Ethereum, que estão de certa forma mais estagnadas e não crescem métricas ou seus novos produtos não crescem tanto em relação aos seus concorrentes, essas eu acredito que quando eu olhar no final do ciclo, elas vão ter performado abaixo do Bitcoin e abaixo do Ether. Então, eu não vejo mais sentido em ter no meu portfólio. Beleza, passamos por tudo que a gente tinha para passar de ecossistema da Ethereum e, como eu falei, devem ser as criptomoedas que mais vão estar no holofote ao longo do mês de junho. Só que tem algumas outras atualizações que é muito interessante a gente comentar, que não são muito discutidas no mercado, ficam um pouquinho de canto e podem trazer algumas coisas interessantes para quem está de olho nisso. A primeira delas é uma atualização de uma concorrente
da Ethereum, se é assim que eu posso dizer, que é a SEI. A SEI acaba de lançar a sua V2. O que é a SEI e o que é a V2 da SEI? Gabriel, explica para mim, porque eu tô perdidaço aqui. Vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, o que é essa tal dessa SEI? Aqui eu vou descobrir se você acompanha os vídeos da Mercúrios há bastante tempo, tá? Porque eu já expliquei esse conceito mais detalhadamente alguns vídeos atrás, quando eu fui falar de SUI. A SEI é uma blockchain que ela utiliza o mecanismo de execução paralela de transações. Normalmente, as blockchains que nós conhecemos, elas utilizam um mecanismo de execução sequencial, ou seja, vem uma transação, executa essa transação, vem outra transação, executa essa transação, vem outra transação, executa essa transação, e todas vão entrando em fileirinha e são colocadas dentro de um bloco, e o bloco ele é validado. Esse é o formato que provavelmente no beabá, no arroz e feijão de uma blockchain, você entendeu como uma blockchain funciona. As blockchains de nova geração, as blockchains que estão tentando revolucionar esse mercado, estão trazendo um conceito, que ele é um conceito que o mercado gosta muito, está colocando grandes expectativas em cima, que é a execução paralela, que é, ao invés de você ter essa sequencinha de transações, você consegue executar uma porrada de transação ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, estão sendo executadas 3, 4, 5, 10 transações dentro daquela blockchain. Isso faz com que a sua velocidade, a sua escalabilidade se multiplique, seja muito maior. A Solana gastou boa parte do seu último ano trazendo conceitos de execução paralela dentro da sua blockchain, e a SEI é uma dessas blockchains de nova geração que apostam nisso. Mas ela aposta nisso junto com outro trunfo, outra carta na manga que eles têm, que é fazer isso dentro de um ambiente EVM. Calma, eu sei que eu estou falando grego, sei que é difícil pra caramba o que eu estou falando, mas basicamente o que os caras estão fazendo é, utilizando o software da Ethereum, o software que é utilizado para construir a blockchain da Ethereum, e conseguindo fazer um conceito que ele é utilizado em outras blockchains muito mais rápidas, como no caso da Solana. Fazendo uma ultra simplificação aqui, que tecnicamente está bem errada, mas para ficar fácil de entender, é como se os caras fossem o meio termo ali entre a Ethereum e a Solana. Eles utilizam a máquina virtual da Ethereum, o software, para construir blockchains e aplicações da Ethereum, mas consegue alcançar, em termos de escalabilidade e velocidade, padrões próximos de uma Solana. E a versão 2 da SEI, que acabou de ser lançada, é justamente torná-la compatível com esse software da Ethereum. Então agora você consegue migrar aplicações que eram construídas na Ethereum para dentro da SEI, com pouquíssimas diferenças. Então a grande ideia é conseguir se beneficiar da dezenas, centenas de aplicações e desenvolvedores que tem dentro do ecossistema da Ethereum, eles migrarem, colocarem as suas aplicações dentro do ecossistema da SEI e elas conseguirem rodar de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Por que isso é importante? Porque por mais que tenha uma expectativa muito grande do mercado em cima da SEI, ela ainda tem um ecossistema muito pequenininho. A gente consegue ver que o ecossistema de DeFi da SEI, eles têm menos de 30 milhões de dólares travados lá e um total de 8 aplicações. É muito pequeno, tem praticamente nada dentro da SEI, porque até agora ela não era compatível com as aplicações do ecossistema da Ethereum. Então o que a gente deve observar daqui para frente é uma migração, vários aplicativos migrando para a SEI, crescendo o ecossistema da SEI, atraindo capital lá dentro. E eles que não são bobos nem nada, no dia da atualização, no dia que eles lançaram a V2, eles lançaram também o seu airdrop. A segunda fase do seu airdrop já tem prometido uma terceira fase, ou seja, tem uma perspectiva de crescimento do ecossistema da SEI, novas aplicações e novos usuários esperando por esse próximo airdrop. Então é um ecossistema que eu ficaria de olho, tendo em mente, obviamente, os riscos. É um ecossistema muito pequeno, pode ser que esse processo demore, leve bastante tempo, mas eu acho que vale a pena interagir, vale a pena ficar por dentro. Eu, por exemplo, interagi bem pouquinho no ecossistema da SEI, consegui esse segundo airdrop, aí uma quantidade de tokens legal. Então, um ecossistema novo, um ecossistema em crescimento, sempre vale a pena estar de olho e pode chamar bastante a atenção do mercado ao longo dos próximos meses. E por fim, mas não menos importante, atualizações em blockchain games. Um setor que explodiu no final do ano passado, todo mundo coloca muita expectativa, mas os tokens de blockchain games eles vêm andando meio lateralizado ao longo desse ano, sem uma novidade muito grande, que faz com que o mercado olhe para esse setor e todos os tokens explodam. Então, pode ser que a gente tenha algumas atualizações, alguns eventos interessantes ao longo do mês de junho, ao longo dos próximos meses. Traga atenção de volta para algumas criptomoedas dentro desse setor. Mas antes de eu explicar o que tem em blockchain games, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, porque leva um trabalhão para a gente consumir, para fazer esse tipo de conteúdo. A gente faz aqui de forma gratuita, a gente tenta sempre melhorar, sempre captar todos os feedbacks. Então, se tiver feedback sobre esse vídeo,
já coloca aqui embaixo e deixa o dedo no like também, porque ajuda pra caramba a gente. Então, um movimento bem interessante que eu tô vendo no setor de blockchain games, principalmente por esse mês, é o que tá acontecendo dentro do ecossistema da Immutable. A gente sempre falou aqui de Immutable como uma das principais criptos de blockchain games, mas sempre destacamos os pontos positivos e negativos. A Immutable sempre teve muitos jogos sendo desenvolvidos, gastavam muito dinheiro comprando vários jogos, só que nenhum jogo realmente explodiu, igual aconteceu com Pixels na Ronin, por exemplo, e atraiu um número de usuários muito grande. Quando isso não acontece, não chama atenção para o preço do token. Só que agora a Immutable está fazendo um movimento bem interessante. Ela lançou um programa de incentivos, ou seja, os jogadores que entrarem dentro do seu ecossistema, jogarem os seus jogos, vão ganhar tokens, vão ganhar incentivos, e isso tende a atrair um número de usuários muito grande. Tende não, já está atraindo um número de usuários muito grande. A Immutable, que sempre teve números de usuários muito tímidos, bateu 1 milhão de usuários ativos nessa última semana, o que é um número extraordinário. Isso tem dois motivos por trás. Primeiro, esse programa de incentivo que eles lançaram. Em segundo lugar, um hype muito grande em torno dos seus jogos. A gente tem alguns jogos ali que estão no limiar para serem lançados, Guild of Guardians, Metalcore, alguns jogos muito hypados, e o principal deles, não tem como não falar, é o Illuvium, que é um jogo que está sendo esperado há muitos e muitos anos. O Illuvium acabou de ser lançado, na verdade foi lançado ontem. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, o Illuvium foi lançado na quarta-feira, foi lançado ontem, também com um programa de airdrop que promete ser o maior airdrop de jogos, etc, etc, etc. Então, se as coisas ficarem bem interessantes aqui, se o Illuvium explodir, se os outros jogos do ecossistema da Immutable explodir, a gente pode ver um movimento bem interessante dentro desse ecossistema. Outro carinha de jogos que também está num momento muito interessante, eu ficaria de olho, é a Treasury, que é dentro do ecossistema da Arbitrum. O token é o token Magic. Está sendo votado dentro da Arbitrum um programa de investimento, de incentivo para jogos de 200 milhões de dólares. É um programa que se chama de Programa Catalisador de Jogos de Crescimento dentro do ecossistema da Arbitrum. Está sendo votado para investir no crescimento de jogos dentro do seu ecossistema. E a Magic, ela é a principal, é chamada de Treasury, na verdade, né? É o principal cara, a principal criptomoeda de jogos ali dentro do ecossistema da Arbitrum. Eles têm uma proposta bem interessante, bem legal, de ser uma união ali, uma infraestrutura para vários jogos e conectar várias blockchains de jogos dentro do ecossistema da Arbitrum. Com esse investimento, com esses incentivos, com certeza a gente deve ver alguma movimentação dentro do ecossistema da Magic. Sejam novos jogos sendo lançados, programas de airdrops, o que pode fazer com que a atenção do mercado também se volte para dentro desse ecossistema. Eu falo isso porque o hype do último trimestre do ano passado, em que tudo de blockchain games explodiu, alguns tokens fizeram 10x, ele foi muito voltado por esse gráfico aqui, o gráfico do jogo Pixels, que ele estava ali em torno dos seus 100, 200 mil usuários ativos e passou os 1 milhão de usuários ativos. O jogo explodiu, o jogo atraiu muito hype, teve um airdrop muito grande. Então, a gente sabe que o mercado de blockchain games ele fica muito dependente disso, jogos indo bem, jogos atraindo usuários. Então, eu estaria de olho nesses caras específicos, nesses movimentos que eu falei para vocês, que isso pode atrair uma atenção maior para o setor de blockchain games como um todo. No final do dia é isso, pessoal. Passei por um resumão de várias coisas que vai acontecer no mês de junho. Devo ter esquecido alguma coisa. Se eu esqueci também, comentem aí embaixo. Como eu falei no começo do vídeo, nada disso é garantia que essas criptomoedas vão se valorizar no mês de junho, que você teve a vender tudo que você tem no seu portfólio. A gente sempre investe aqui na Mercúrios sob uma perspectiva de longo prazo. Devemos entender os catalisadores, o que está acontecendo no mercado e o que pode fazer as criptomoedas que a gente investe subir, se valorizar, mas ao mesmo tempo o investidor de cripto, que sempre ganha dinheiro, é sempre um investidor mais paciente. Então vamos sempre estar acompanhando o mercado, mas sempre também ter paciência e um portfólio muito bem equilibrado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até o próximo.